Olá, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse vídeo. Também se você está assistindo do seu smartphone, do seu PC, do seu notebook, ou seja, qualquer plataforma, né, que você esteja assistindo. O que importa é que você está participando de mais uma edição desse evento de egressos do programa de mestrado, então, em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias da Unopar, tá? E eu tô aqui para contar um pouquinho para você de como foi a minha experiência aí de ser mestrando, né? Hoje eu sou mestre com muito orgulho, né? Só quem passou por esse período, né, de rico crescimento sabe, né? E pode então testemunhar o que é você falar hoje, né? Que você possui esse título então de mestre, quem já fez o doutorado, né? Quem já fez pós-doc e assim por diante. É uma qualificação, né, que eu sempre almejei aí para a minha vida, e eu digo assim, ela vem na hora certa, né? E aí eu vou falar um pouquinho da minha história para você hoje aqui e também de como aconteceram as coisas aí nesse curso de mestrado que eu fiz, tá? Bom, primeiro meu nome é Anderson Emídio de Macedo Gonçalves, sou conhecido aí como professor Macedo, sou professor, sou da área educacional, tá? Na área de tecnologia da informação, eu trabalho com informática. Então sou professor aí há 16 anos, tá? Trabalhei no mercado profissional também, mas hoje me dedico exclusivamente à área acadêmica, tá? Então, como eu disse, né, sou professor aí há 16 anos, me formei em 2001, em um curso que ele foi sendo adaptado, né? Ele não existe mais com a mesma nomenclatura que eu me formei. Me formei em processamento de dados. Esse curso passou por algumas mudanças e é o que a gente conhece hoje como ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Depois me tornei professor em algumas instituições do ensino superior, tá? Onde eu pude também dar aula para esse mesmo curso. Já fui professor substituto por 2 vezes do IFPR, Instituto Federal do Paraná, tá? Sou da cidade de Londrina e atualmente eu sou professor da Unopar de Arapongas, tá? E tenho também experiência de 8 anos aí como professor, como docente, pesquisador e professor conteudista, né? Aquele que produz materiais didáticos entre livros, web aulas e outras produções, né, que a gente tem aí no nosso trabalho, tá? Então tenho uma experiência de 8 anos no ensino à distância também, tá? E hoje então eu estou atualmente me dedicando aí a lecionar, né, para a Unopar de Arapongas no presencial, porém, né, como nós estamos aí no período de pandemia, estamos dando aula remoto, que é um ensino que a gente fala que é diferenciado, né? Não é nem o ensino à distância e nem o ensino presencial, é o ensino remoto, que é algo novo que está sendo criado aí e explorado, né? Então mais uma chance, né? Mais é algo da inovação, como a gente costuma dizer, mais uma chance da gente se atualizar e modificar de acordo com o paradigma, né, que a gente vive. Bom, e também estou me dedicando a produções de materiais didáticos, tá? Acabei de ser convidado aí para escrever um livro também para uma instituição aí do Brasil. Trabalhei também como professor em algumas especializações do Brasil aí, certo? Então a gente vai caminhando nesse sentido. E esse ano defendi com muito orgulho aí o meu mestrado, então obtive aí o título de mestre, né? Do mestrado aí, cujo nome do programa eu já até comentei. A minha orientadora foi a professora Fátima Dias, né? Então quero deixar aqui gravado, né, o meu grande agradecimento. É claro que a gente já escreveu toda a nossa dissertação, né, a minha dissertação, mas eu falo a nossa porque é claro que ela me orientou em todo esse processo, sempre muito presente, muito competente, tá? E assim, só elogios para minha orientadora, né? Graças a Deus. A gente costuma brincar, né, que a orientação, né, quando você recebe o seu orientador, quando você fica sabendo, então você tem que ir ali como se fosse um namoro e é quase como se fosse um casamento, né, porque a gente tem que levar isso aí bem de perto para que a gente consiga entregar um trabalho de qualidade, porque é uma obra da nossa vida, é uma obra da sua vida. Se você não fez mestrado ainda, né, então você vai passar por isso com certeza e vale muito a pena. Estou aqui para falar isso para você, certo? Vamos falar um pouquinho então da minha pesquisa. Como eu sou da área de tecnologia,
da informação, né? Eu trabalho aí nos cursos de ADS, também fui professor dos cursos de engenharia da computação, automação industrial, trabalho com curso técnico desde 2004 em Londrina, né? Então estou em contato com essa faixa etária também aí dos 14, 15 anos. É muito legal você trabalhar com esse pessoal, né? Com os nossos adolescentes aí. Então é muito bacana porque eles têm um gás aí que são próprios deles, né? Então o pessoal muito mais interessado, né? E eles querem descobrir o mundo. Então é muito bacana também. E a minha pesquisa foi exatamente com eles, foi no ensino técnico. Apesar de eu ser professor do ensino superior também, só que eu escolhi uma disciplina para eu trabalhar o aprendizado, né, o ensino, né, da minha parte como docente, o aprendizado então dos discentes que são os alunos. Como eu sempre trabalhei desde o início, quando eu comecei a dar aula lá em 2004, com a disciplina de lógica de programação, e ela é uma disciplina que é presente tanto no ensino superior quanto no ensino técnico dos cursos da área, nós decidimos então, já que quando a gente aplicou essa pesquisa, né, foi em meados de 2019, eu era professor substituto lá no IFPR, a gente aplicou a pesquisa lá. Lá eles têm um ensino médio integrado, então os alunos fazem o ensino médio e o técnico em 4 anos de uma forma integrada. Então são distribuídas disciplinas do curso técnico em informática durante os 4 anos, tá? Então não é um ensino médio de 3 anos, é um ensino médio de 4 anos, porque no final eles saem então com 2 certificados, com 2 diplomas, com o diploma do ensino médio e também do ensino técnico, sendo aí um curso integrado. E aí eu escolhi, né, alunos do segundo ano, justamente pelo conteúdo que eu fui trabalhar, que não era um conteúdo inicial da disciplina de lógica de programação. Foi um conteúdo na área aí de ordenação de vetores. O que a gente fez então como coleta de dados? Eu com a minha orientadora, nós sentamos, né, muitas orientações aí, produtivas, né, graças a Deus, e a gente decidiu então por bem aplicar em um curso para participantes que foram voluntários, claro, né? Então a gente lançou a inscrição, aí teve todo o processo, a gente, né, eu montei forms, certo? Passei o link, então tudo utilizando a tecnologia até quando a gente foi fazer a inscrição, né? Então no momento que eu entrei em sala para divulgar os cursos, que eu divulguei para algumas turmas, então o pessoal já queria passar a lista porque tiveram muitos interessados, mas né, nada desse negócio de lista no papel. Então eu peguei ali o contato do representante de turma, enviei o forms, né, e aí ele mandou no grupo do WhatsApp da sala e aí foi sendo feitas as inscrições. O conteúdo, tá, desse mini curso então foi dentro aí da disciplina de lógica de programação para trabalhar com ordenação de vetores. E o que nós queríamos observar, né, neste curso? Se realmente os alunos eles iriam aprender e acrescentar algo no aprendizado deles de acordo com alguns recursos pedagógicos que nós trabalhamos dentro desse curso, tá? Então trabalhei com a linguagem de programação Java, trabalhei com conteúdo expositivo e como eram ordenação de vetores, nós trabalhamos também com recursos pedagógicos de cartas, né? Cartas de um baralho mesmo e também com vídeos, tá? Que falavam ali sobre algumas técnicas trabalhadas nesse mini curso, tá? De ordenação de vetores. E foi muito bacana, porque nós gravamos, né? Isso foi gravado, foi pedido, foi solicitado autorização para os alunos, inclusive para os pais ou para os pais responsáveis, porque nós tínhamos alunos ali que não eram maiores, né? Que eram menores de idade, então tem toda aquela parte burocrática, né? Que vai para o Comitê de Ética e Pesquisa, então tem todos esses documentos aí guardados, né? Tanto os termos de consentimento quanto os termos de assentimento também que a gente manda para os alunos e para os pais assinarem ali que eles vão participar dessa pesquisa. E foi muito importante essa coleta de dados porque daí a gente conseguiu então evoluir, tá? E aí a gente constatou que realmente esses recursos pedagógicos, tá? Eles foram de suma importância, né? Então tivemos relatos gravados, áudios dos alunos falando então que os recursos foram importantes ali, que ajudaram para que eles conseguissem então fixar o aprendizado, né? E foi muito importante aí nesse ciclo
tá? Para eles conseguirem absorver esses conteúdos do mini curso com maior precisão, tá? Então a gente teve esses relatos aí, como foi documentado na dissertação também, ok? Então esse aí foi o tema da minha pesquisa, foi um tema muito legal, muito gostoso de se trabalhar, né? É algo que eu já trabalhava, certo? Desde quando eu comecei a dar aula com esse conteúdo, e foi muito legal colocar isso aí na prática e ver a minha prática didática sendo transformado em pesquisa. Então a gente colocou toda aquela parte de pesquisa bibliográfica, tá? Então eu fui então atrás de vários outros alunos, porque a gente pesquisou dissertações e teses desse mesmo tema, né? Então foi muito bacana que eu pude perceber aí todo esse trabalho de pesquisa. Então o aluno de mestrado, né, principalmente o de mestrado, ele aprende também a como pesquisar. E aí falando um pouquinho do impacto do mestrado, né, na minha vida profissional e pessoal. Bom, o que eu posso dizer é que assim, já perdi várias oportunidades porque eu não tinha mestrado ainda, mas como eu disse, né, ele vem na hora certa, então tudo acontece na hora certa. Então hoje eu tenho o mestrado, né, graças a Deus as coisas estão acontecendo, estamos aí em um período que é muito delicado para todo mundo, inclusive na área de educação, tá? Mas cremos aí forte, né, numa vacina para acabar com esse coronavírus e o ano que vem as coisas melhorarem, né? Mas não posso reclamar, estou recebendo aí alguns convites justamente para escrever materiais, escrever livros como sendo um único autor. Geralmente, né, livro didático não acontece isso. O pessoal, as editoras, né, elas convidam vários autores, né, 2 ou então 3, de repente até 4 para escrever um livro. Eu recebi um convite para escrever um livro aí sozinho, então isso aí conta muito para o currículo também. Tive participação em 2018 e 2019 no congresso da ABED, tá? Que é um congresso muito bacana que fala aí sobre educação à distância, tá? Então em 2018 fui lá para Florianópolis fazer a apresentação do nosso artigo, né, que foi aceito. Em 2019 não pude ir, mas a minha orientadora, a professora Fátima, né, estava lá presente, né, e nos representou também, tá? E aí falando um pouquinho do resumo de como foi a minha experiência nesses 2 anos aí de curso do mestrado, tá? Porque é muito legal, porque tem as disciplinas, né? E geralmente, quando a gente parte para um mestrado, para um doutorado, a gente tende a ficar assim, né, meio receoso com a parte das disciplinas, que os professores vão dar coisas impossíveis de você fazer, mas olha, não tenho do que reclamar. O mestrado ele foi enriquecedor, né? Em todas as disciplinas que eu cursei, tá? Então todas elas foi útil, inclusive para eu fazer esses artigos e para eu escrever a dissertação, métodos de pesquisa, né? Foi muito bacana também, tá? Então a gente passa um ano fazendo as disciplinas. As disciplinas elas são, a gente pode chamar aquelas de híbridas, né? Porque nós temos aulas presenciais, né? Só que tem a parte da gente colocar os artigos, gravar vídeos, então a gente aprende a gravar vídeo, né? De repente quem não é muito quem é tímido, né? Quem não é professor, quem não é da sala de aula, tem esse constrangimento. Então o mestrado também ajuda a desinibir isso, a você soltar isso, né? E é muito bacana porque você fala daquilo que você está vivendo, você fala daquilo que você está aprendendo, né? Com o passar do tempo você já aprendeu, você já adquiriu aquilo, então você fala daquilo que você está cheio, né? E hoje falar de pesquisa, falar de material, falar de tecnologia é muito tranquilo para mim, porque é isso que eu faço, é isso que eu vivo, né? E o mestrado, claro, foi muito importante para mim nesse ponto também, tá? E aí no segundo ano a gente faz a escrita da dissertação, é hora de você e do seu orientador, né? De você não sumir, né? Porque tem muito orientador que fala que os alunos somem, né? E aí é claro que vai ter muitas coisas para você acertar, muitas coisas que não vão ficar legal, você vai refinando isso e enfim, chega então a defesa como a minha chegou e graças a Deus deu tudo certo. Então só tenho a agradecer mais uma vez
ao programa de mestrado e a minha orientadora Fátima, né? E é isso, espero ter contribuído um pouco para você aí, tá? Falando um pouquinho da minha experiência do mestrado. Um grande abraço e nos vemos em uma próxima oportunidade. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, para contar como é que foi a minha experiência no programa de mestrado em ensino e tecnologias, que eu estive participando nos anos de 2018 e 2019 pela Unopar. Então eu vou começar dizendo para vocês que o meu interesse em procurar esse programa se deu porque eu achei que ele estava muito relacionado ao trabalho que eu realizo. Então eu sou assessora pedagógica aqui no município, na educação básica, mais especificamente trabalhando com as questões ligadas à educação especial e inclusão. Então, uma das coisas que eu faço nesse meu trabalho é propiciar formação continuada para os professores da rede básica de educação. E uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer essa formação é um ambiente virtual de aprendizagem, mais especificamente utilizando a ferramenta Moodle. Então era uma grande vontade, um grande desejo tentar entender como é que eu poderia fazer para utilizar essa ferramenta de uma maneira mais apropriada e como é que eu poderia melhorar o meu trabalho junto à formação continuada dos meus professores. Por isso, então, o interesse no mestrado em ensino e tecnologias. Eu achei que tinha tudo a ver com aquele momento ou com o momento que eu vivo hoje, do trabalho que eu realizo hoje. Então, como eu falei, eu entrei no programa no ano de 2018, foi um ano muito intenso, onde a gente faz toda a formação teórica, então muitas aulas, muitas discussões, muitos aprendizados teóricos, muitos pensamentos vão se modificando ao longo desse ano. E aí no ano de 2019, em dezembro de 2019, eu já estava com a minha pesquisa pronta, com tudo pronto, e eu fiz a minha defesa, que é um momento tão esperado pela gente, né? Mas esse processo aí que leva quase 2 anos, é um processo muito interessante de descobertas, de mudanças, e é um processo muito, muito interessante mesmo, de verdade, onde a gente se modifica e se repensa enquanto prática e enquanto... Então, falando um pouco sobre esse processo, quando eu penso em como é que eu fui para a primeira entrevista depois da prova teórica e como é que o meu trabalho terminou, né, ao fim de tudo isso, eu vejo que a gente vai reelaborando e vai modificando todos os pensamentos. Acho importante dizer isso porque muitas vezes a gente entra com uma ideia e, embora a grande parte, embora o centro dessas minhas questões, o centro desses meus problemas continuou o mesmo, muitas coisas mudaram ao longo desses 2 anos. E uma pessoa que tem um papel muito importante nisso é, sem dúvida nenhuma, o seu orientador, né? Então, eu trabalhei com a professora Bernadette, foi um grande prazer, tem sido um grande prazer, porque eu continuo trabalhando com ela, a gente continua trocando figurinha, pensando juntas em coisas, né? Mas o orientador, ele vai te ajudando, ele vai te guiando nesse caminho. Então, aquele projeto que eu apresentei lá na minha entrevista, ele tem uma distância e ele foi construído e ele foi modificado daquilo que se tornou então depois a minha defesa, e ele é resultado disso, desses estudos teóricos que a gente vai fazendo, dessas discussões que a gente vai tendo com os colegas que têm outros saberes, que têm outras ideias, que têm outros pensamentos, os eventos que a gente vai participando ao longo do programa e também desse trabalho muito conjunto, desse trabalho muito coletivo com o orientador. Então, a minha pesquisa, que tratou do uso da ferramenta Moodle em relação à formação continuada de professores na rede de ensino básico, teve e ainda tem um reflexo na minha prática de trabalho cotidiano. Então, a partir das discussões, a partir das reflexões, a partir das dúvidas e dos problemas que esse estudo me trouxe, eu pude levar isso para a minha prática de trabalho. Algumas respostas, então algumas coisas a gente pôde modificar na nossa prática lá de trabalho, outras coisas a gente ainda está pensando sobre como fazer, né? Mas então eu vejo que
mudou a minha forma de entender o processo de montagem dos cursos, de oferecimento dos cursos, mudou a maneira como a gente vê a plataforma e claro que isso vai refletir também no processo de ensino desses professores, no processo de formação continuada desses professores, mas também no nosso próprio processo enquanto formadores, enquanto aqueles que montam o curso, aqueles que oferecem os conteúdos que vão para essas plataformas, né? Então, é um trabalho que tem um impacto direto sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu estou construindo no meu dia a dia. Então, foi um momento de muita riqueza. Eu encontrei as respostas para as perguntas que eu me fiz, mas eu também digo que eu saí com outras perguntas diferentes, mas que eu saí com ferramentas para entender como pesquisar isso, como encontrar essas respostas. E eu também saí com a certeza de que quando eu encontrar essas respostas novas, eu vou ter novas perguntas. Então, isso é uma coisa também muito interessante. Quando você passa a estudar ou volta a estudar, como foi meu caso, eu estava afastada da vida acadêmica há mais de 10 anos, então você volta a entender que é isso, que é essa constante, né? Você tem perguntas, você encontra respostas e você acha novas perguntas para fazer e fica com aquela vontade, com aquele comichãozinho, nossa, e se eu pesquisasse isso, nossa, e se eu fizesse esse outro processo? Então, eu imagino que para quem está começando é um momento, como foi para nós, como foi para minha turma, como foi para mim, um momento muito animado, mas também angustiante, né? De será que é isso mesmo que eu queria? Será que eu vou dar conta de tudo isso? O que eu posso dizer para vocês é que sim, vocês vão dar conta, sim, a gente dá conta. É trabalhoso, é um processo, né? 2 anos parece muito, mas 2 anos voam, né? É muito rápido, mas sem dúvida nenhuma faria de novo, né? Porque impactou muito na minha vida profissional e até no meu entendimento acerca de uma série de questões, porque a gente repensa uma série de coisas e de conceitos que a gente tinha como certos, né? E que precisam ser revistos. Então, gente, o que eu posso desejar para vocês é um bom trabalho, bons estudos, dizer que se for preciso, se for possível, que se eu puder colaborar em alguma coisa, eu tô aqui, tá bom? Tudo de bom para vocês.